Irmãos, quando a pastora Sandra fala da experiência que é o domingo de manhã, compartilhando a palavra lá na penitenciária, é uma experiência diferente do que a gente está habituado aqui de compartilhar. Por quê? Não que a palavra seja diferente, mas a experiência é totalmente diferente. Lá nós estamos numa situação muito delicada. A unidade que nós trabalhávamos anteriormente, nós fazíamos um estudo da Torá com eles, nos mesmos moldes com vocês, sentados próximos uns aos outros. A grande maioria deles tinha direito a ter a sua Bíblia na mão e nós estudávamos a palavra mesmo. Hoje o tom é diferente. Nós estamos numa unidade que nos coloca na área de banho de sol, separados pelas grades do corredor e eles presos na grade das celas. Então não dá para fazer um estudo bíblico no sentido de contar com a colaboração, do sentar, do ler junto, de fazer às vezes eles fazem pergunta, mas não é aquela coisa com a mesma naturalidade que a gente tem, por exemplo, numa assembleia igual a gente está aqui reunido agora. Mas uma coisa eu sei, a mesma palavra que está ecoando lá, ela ecoa porque ela nasce daqui, dessa Bimá. Isso é uma característica que a Bíblia vai dar àqueles que têm visão de coletividade na vida. Então essa casa, quando ela, por exemplo, oferece a comida dos idosos ali na Matoquilev, na cozinha do prédio Ayalon, do edifício Ayalon ali, onde funciona a associação. A comida que eles comem lá é uma comida totalmente igual e feita nos mesmos termos, pelas mesmas pessoas, por exemplo, como a comida que nós vamos comer no Seudat do Bar Mitzvah aqui no sábado. Essa capacidade de entender a igualdade de fornecimento da palavra física, que é o pão, é a comida, e a palavra espiritual, que é o ensino, essa é uma característica de quem tem noção de rebanho. Por quê? Porque quando você está cuidando de um rebanho numa pastagem, o pasto é igual para todos. O beber da água ocorre coletivamente, porque o pastor reúne a todos os seus ovinos e os leva ao mesma fonte de água para beber. Não existe uma hierarquia de qualidade dentro daquilo que é oferecido se nós nos colocamos na condição de sermos um mesmo rebanho na mão de um mesmo pastor. E essa é uma visão e uma compreensão que, se nós não tomarmos muito cuidado, nós vamos vamos incorrer num erro, que é seletivizar a comida. E seletivizar a comida é um problema. Por quê? Porque quando você se considera apto a comer só determinada coisa, e aí eu estou falando de comida física, você vai tendenciar a fazer isso com a questão do ensino da palavra de Adonai. Então, quando um rebanho ele se encontra diante do seu pastor para ensiná-lo, o pastor ensina a todos igualmente. Ele pode usar, às vezes, recursos de oratória para conseguir chegar numa linguagem mais acessível com uma ovelha e com a outra, por uma questão de absorção. É o mesmo que você pegar, por exemplo, cadê o Miguel, os meninos aqui, acabaram de vir do serviço infantil. Vocês acham que para eles não é extremamente difícil se adaptar aqui? Tanto é que é uma fase que eles ficam, às vezes, pouco motivados, pouco interessados, mas é uma fase que eles precisam passar. Alguém precisa retomar uma linguagem com eles, para que eles possam se adaptar à linguagem daqui de cima, para depois eles comerem igual. Isso não quer dizer que você está dando uma palavra diferente, mas você está sendo acessível às pessoas. É diferente de você privar pessoas daquilo que elas precisam receber, ou da própria pessoa se privar de receber algo
pela seletividade que ela desenvolve na sua vida. Acepção, né? Na Torá, perfeito. A gente estava lendo esse texto, Malaquias 2, né? A gente estava orando há um tempo atrás, 2 ou 3, né? A gente estava lendo há um tempo atrás. Porque dentro desse aspecto, nós vamos entender uma questão que é muito clara. Se eu sou um rebanho que sou conduzido por um pastor, eu tenho a garantia de que esse pastor vai olhar ovelha por ovelha para saber se ela está saciada devidamente de pão e de água. Se eu sou conduzido pelos mestres, que não é o chamado de Jacó, Jacó é um chamado pastoril, é igualdade de fornecimento. Se eu sou um rebanho conduzido por mestres, nós vamos ver ovelhas gordas e ovelhas magras dentro de um mesmo rebanho. Porque uma foi bem alimentada, porque tinha um nível intelectual para acompanhar um mestre muito elevado. A outra murchou, porque por mais que tentasse, não conseguia receber comida. E isso é um problema que nós vamos ver aqui, que a casa de Israel tem por obrigação corrigir sobre a face da terra. Sábado passado, eu terminei com vocês à tarde dizendo assim: o patriarca Jacó precisou iniciar esse processo de apartação entre o rebanho dentro de casa, sendo capaz de descortinar o coração e as intenções dos seus próprios filhos, fato que culminaria no processo de julgamento dos mesmos no ato final da vida. Capítulo 49, quando ali ele começa a determinar o futuro de cada filho. O capítulo 49 do Gênesis vai começar dizendo assim: Jacó reúne seus filhos para anunciar o que havia de acontecer. Era uma ação profética, era futuro, era uma clara evidência de Jacó, que ele pela sua boca determinaria para os seus 12 filhos. Então, a função do pastor em reconhecer aquele que é ovelha da que não é, começa dentro de casa. E aí, dentre os seus 12 filhos, vemos sinais claros de aprovações e reprovações, por meio de palavras finais lançadas por Jacó. Fato que não remove do coração dele o amor pelos seus filhos. Não remove. Mas ele precisa dizer que Rúben caiu, perdeu o posto, a sua excelência não é mais a mesma. Ele precisa dizer que Simeão é um abrutalhado, que não conseguiu se refinar e se aperfeiçoar. E por aí ele vai determinando o que seria dos seus filhos e da descendência de cada um deles. Assim, ele também precisa apartar um filho para ser a sua continuidade. Ele começa a colocar José dentro de uma condição em meio aos irmãos elevada a partir da bênção que ele emana sobre José. Só que ele ficou um tempo em silêncio. A paraxá dessa semana vai dizer que quando José traz 2 sonhos, onde ele aparentemente mostra-se erguido e elevado diante dos demais da sua casa, Jacó o exorta no âmbito físico, mas o texto vai dizer que Jacó cala. Porque Jacó começa a observar se havia fundamento no sonho o qual José apresenta. Só que José ele era um homem ainda imaturo. Ele não tinha a maturidade ao favor dele a ponto de ter a revelação de Adonai e guardar para ele no tempo. Mas o pai dele observou tudo isso. Observe agora que essa separação dentro de casa vai culminar num processo que todo homem que assume uma vida nos moldes que Jacó assume para ele, vai precisar assumir numa determinada época da sua vida. Tudo por causa da primeira palavra que inaugura a paraxá de hoje. Jacó habita. Vaeshev. O texto da Torá, no capítulo 37 do Gênesis, versículo 1, vai dizer da seguinte forma, presta atenção. Jacó
habita a terra das residências de seu pai, a terra de Canaã. Ou Jacó permanece habitando a terra das residências de seu pai, a terra de Canaã. Jacó estabelece-se na terra das residências de seu pai, a terra de Canaã. Esse é o primeiro versículo da Paraxá. O texto da Torá, ele inicia demonstrando um certo padrão de estabilidade de Jacó na terra prometida aos descendentes de Abraão. Notem que o texto parece sugerir uma condição mais estável de Jacó em relação ao seu pai Isaque. Fato que pode ser atestado mais à frente, quando a narrativa mostra seus filhos trabalhando como pastores na terra. Então presta atenção aqui num detalhe. O texto vai dizer que Isaque tinha aptidão pela caça, mais atrás. E com isso Esaú, seu filho, se assimilava para com ele. Quando nós olhamos Jacó, Jacó era um homem de tendas. E aí o texto da Torá vai dizer que ele estabiliza-se na terra onde residia seu pai. O que quer dizer que ele se encontra numa posição mais estável do que Isaque na terra da promessa. Mostrando que ele conseguiu criar vínculos com a terra e com os moradores mais profundos do que os vínculos que o seu próprio pai Isaque e que Abraão já havia construído ali na terra. Aonde eu quero chegar com isso? Quando um homem ou uma mulher que carrega sobre si uma obra, e eu não estou falando de uma grande obra necessariamente como a de Jacó, mas você tem uma obra, chega um determinado ponto na vida onde você tem uma tendência de enxergar o ponto final dela. Até onde você irá com aquela obra. E ali você se estabelece dentro de uma forma de sedentarização. O que eu quero dizer com isso? Você arreia os pneus, Ulisses fala, era aqui que eu tinha que chegar. O problema todo é que nem sempre a Adonai vai te permitir arriar os pneus onde você acha que você chegou. Imagina a situação, Abraão, pioneiro, Isaque, o estabilizador da relação, Jacó, o pleno cumpridor dela. 12 filhos, José se insinuando como a sua continuidade, a terra respeitando a sua presença e amando a sua presença, porque era pacífica a relação deles com os povos da terra naquele período ali. Jacó já poderia começar a sentir-se confortável em manter-se naquela posição até o final da sua vida. Isso é natural do homem. Isso não quer dizer que Jacó pecou, que Jacó... Ele não acelera o processo, ele simplesmente enxerga de forma natural que um processo construído desde Abraão estava prestes a se finalizar. Não. Se nós admitirmos que esta habitação, que se tornaria uma espécie de sedentarização de Jacó naquele ponto, fosse o início do fim, nós teríamos uma forte base na Torá para restringir o pastoreio de Jacó à terra de Israel. Abre o profeta Isaías no capítulo 49. Por favor. Se os pastores de Israel não forem ao mais baixo Egito para levar a mesma palavra universal chegada às ovelhas da casa de Israel, não haverá final dessa história. Enquanto o Egito não gemer pela presença de Jacó no seu meio, e enquanto o sedentarismo de Jacó não se tornar numa ação propriamente ativa dele para ir ao Egito, esquece Mashiach sobre a face da terra. Se nós nos trancarmos como comunidade nas 4 paredes e restringirmos o ensino do rebanho às ovelhas que vêm para dentro da parede, esquece ficar clamando Mashiach, Mashiach, Mashiach. Isso vai virar uma moda repetitiva que não vai...
pastora Sandra usou uma palavra bem mais forte, bem mais correta. Vira um mantra, uma reza sem fundamento, sem propósito. Aí o profeta Isaías, ele vai gritar, capítulo 49, ele vai falar assim, ó: ouvi-me, ilhas. O que são as ilhas aqui? São as nações que estão distantes. Escutai-me, povos de longe. Adonai me chamou desde o ventre. Desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome. Está falando de Israel. Fez a minha boca como uma espada aguda. Na sombra da sua mão me cobriu. Pôs-me como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Ele me disse: tu és o meu servo Israel, em quem manifestarei a minha glória. Mas eu disse: debalde trabalhei, inútil e em vão gastei minhas forças. Todavia meu direito está perante o Eterno, e o meu galardão perante o meu Elohim. E agora diz o Eterno, que me formou desde o ventre para ser seu hebreu, servo em hebraico, ivri, hebreu, que lhe torne a trazer Jacó, ajunte Israel a ele, pois aos olhos do Eterno eu sou glorificado, e o meu Elohim tem sido a minha força. Diz ele: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te darei para a luz para seres a minha salvação até as extremidades da... Então, se não for luz para os gentios, Hanukkah, festa das luzes, se não for luz para o gentio, se o mesmo rebanho agregado aqui, porque primeiro ele chama Israel, ele ajunta Israel de onde estiver espalhado, mas se não houver a presença dos gentios agregada maciçamente, esquece. Não tem continuidade aqui, ó, dessa glória promovida no capítulo 49. Os gentios são parte do processo glorioso de Adonai para com a casa de Israel. Quem vai pastorear o Egito? O próprio Egito vai se autopastorear, sem saber diferenciar a mão direita da mão esquerda? Aqui nasce um que é a continuidade do pastor de Israel, só que agora fora da terra de Israel, Yosef. José é o homem que dá continuidade e assume uma primogenitura espiritual dentro da hierarquia familiar de Jacó, para fazer a partir dele um movimento de descida maciço de Israel para o Egito. Maciço. Isso significa todos. Jacó tinha 70 almas. Ele desce com as 70 almas para o Egito. Não fica ninguém na terra. Essa é uma função que precisa ser compreendida pelas duas casas. A casa de Israel e a casa dos gentios, das nações. A palavra Vayeshev, aqui nós vamos entrar num conflito habitacional. O programa habitacional de Israel é bem diferente das nações. As nações guerreiam para ter o seu território, para ali viver os seus costumes e suas tradições. Israel guerreia para manter o nome de Elohim elevado na terra a qual lhe foi prometida. Porque a função de Israel é ir buscar a ovelha das nações espalhadas pelas 4 cantos da terra. Essa é uma convocação para nós entendermos o nosso papel com casa, para com a sociedade ao nosso redor onde nós habitamos. Isso não quer dizer necessariamente que a grande vitória vai caber aqui dentro desta casa, como o mundo não cabe dentro do território de Israel. Mas nós podemos sair e levar luz onde nós estamos pisando os nossos pés. E agora,
inicia-se um processo que vai tornar isso muito mais veloz e muito mais impactante para a cidade. As obras do Hotel Majestic, a Casa Yalon, começam agora em janeiro. Sai a licitação em janeiro e agora todo o processo começa. Quantas pessoas serão ali atendidas comparativamente com o que se atende aqui hoje? A potência, ela eleva-se. Vai precisar de mais voluntário, mais mão de obra, mais dedicação, mais sacrifícios e mais orações para que aquilo ali consiga atender as expectativas de Adonai. Nós saímos de um presídio deste tamanhozinho e hoje nós estamos num presídio que tem 1.500 moradores temporários ali dentro. E aí o agente, todo feliz com a gente sábado passado, seu Paulo, né? É Paulo, né? Domingo, perdão, mas seu Paulo, né? O nome dele. Quando a gente saiu da galeria, que a gente estava ensinando a palavra, ele falou assim: vocês não vão nas outras? Porque estão todos precisando, vocês não vão nas outras? Nosso tempo é de 1 hora. Então a gente atende o que a gente pode. Só que ele virou e falou assim: nenhuma outra instituição vem aqui prestar o serviço que vocês estão prestando. E no grupo do WhatsApp lá tem pelo menos 8 ou 9 instituições cadastradas para estar trabalhando. Ninguém continua, porque a receptividade não é boa, as portas não estão abertas da maneira que nós éramos habituados a sermos tratados na outra gestão do outro local onde nós estávamos. Alguns domingos de manhã nós ficamos 1h30 até deixarmos entrar. Às vezes bate com a cara na porta e manda voltar. Essa semana mesmo, o pessoal da quinta-feira bateu com a cara na porta e voltou. Não deixou entrar, não foi isso? Sim, foi e voltou. Não fez nada. Mas já aconteceu de nós irmos e voltarmos. Almir e Larissa mesmo bateram num domingo lá para tocar, mandou embora. Não está cadastrado, não entra. No domingo que nós voltamos da viagem, o chefe de equipe falou assim: por mim vocês não entrariam nunca porque vocês atrapalham quando vocês vêm para cá. Bem sutil assim, 8h30 da manhã, para já começar a semana. É hostil. Mas lá dentro, com as ovelhas que estão com sede e com fome, a gente vê o resultado. Isso, muitos deles sem camisa, colocam os lençóis, os cobertores por cima para se cobrir. Nós temos receptividade, porque tem fome, porque tem sede. Agora é 1 hora de uma das, 8, 9, 6 galerias que tem lá, e a gente atende uma a cada domingo revezando. Estamos aquém ainda. O significado de habitar, que dá nome a Paraxá, o significado da palavra Vayeshev deriva da palavra Yashav. Yashav significa sentar-se, permanecer, habitar ou estabelecer-se. O verbo tem a conotação de uma ação visando o sedentarismo, uma espécie de última parada na vida de alguém. Nesse ponto, o humano procura determinar como será o rumo de sua obra e de sua descendência após sua morte. A hora que o homem encontra o ponto final da sua caminhada, ele ali já começa a pensar em como vai ser a transição quando ele deixar a vida e outro assumir o seu papel. Só que Adonai, ele preserva Jacó como ele nos preserva de fazermos isso da forma equivocada. Mesmo num ponto final aparente, ele precisa fazer um movimento para Jacó entender ainda as suas intenções para com a humanidade. Ele precisa mostrar a Jacó que o futuro estava no Egito e não necessariamente numa sedentarização dentro da terra. Então ele permite que este primogênito eleito seja levado
para forçar uma compreensão e um entendimento mais amplo a respeito da questão. Só que Abraão já tinha sido avisado: peregrina será a tua descendência, habitará numa terra onde será escravizado por 400 anos, e depois eu com o meu braço vos tirarei de lá. Jacó não teve a percepção de tempo de que o momento de imergir-se no Egito era aquele. Ele não consegue ali sozinho analisar a coisa de maneira tão profunda. Nem sempre a ideia do verbo habitar deve ser considerada de uma forma negativa, porque parte da sedentarização é a parte do povoamento natural de uma terra. Israel não vai ficar disperso para sempre. Tanto é que em 1948 houve o quê? O movimento sionista de retorno para dentro da terra. E isso é um sinal de Adonai positivo para a humanidade. Não quer dizer que Israel agora se sedentarizou, ficou 2000 anos disperso. Então não é só um sentido negativo. Porque a vida e a obra de uma pessoa precisa chegar a um fim de alguma forma. O ponto de atenção ressaltado pela Torá trata desse momento final da vida de Jacó, que humanamente enxerga a necessidade de sucessão das suas atribuições antes de morrer. Entenda que Jacó aqui não estava numa preocupação de transição de clã pela posse da terra. Ele ainda não era o senhor da terra de Israel do ponto de vista de dominação. A terra ainda tinha os cananeus habitando a terra. Mas Jacó já estava estabilizado ali na terra. A preocupação dele em momento algum é saber se eu preciso levantar um dos meus filhos para que garanta a posse da terra. Não. Mas a atividade pastoril que ele desenvolveu, que não precisaria morrer junto com ele naquele tempo. Era esse o legado que ele queria deixar. A continuidade do atendimento ao rebanho. A questão da vida de Jacó, naquele momento, era bem clara a esse respeito. E a busca pela continuidade, uma provável meta final da sua história. Mas ele vinha sofrendo recorrentes decepções com sua prole e provavelmente suas opções iam reduzindo até que o texto escancara o nome de José para nós. Abra o verso 3 da Paraxá aí para a gente dar uma lida juntos. Olha como é que a Paraxá vai começar. A Paraxá vai dizer assim, ó: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, olha como ele vincula a existência da história de Jacó à presença de um menino de 17 anos. Aqui ele mostra o seu interesse em transitar o legado pastoril dele. Ele diz: esta é a história de Jacó. O meu filho de 17 anos vai dar continuidade. Não existia como ele contar uma história a respeito dele, da sua atividade principal, que era ser pastor, sem ele garantir ao ouvinte da história que tinha um que ia continuar com isso daí. Essa é a transição que preocupava Jacó. Não quantos membros ele está deixando e o valor de dinheiro que tem no caixa. Que as transições pastorais atuais são: estou deixando a comunidade com X na conta e tantos mil membros, e no último ano converteram-se Y. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Aqui é uma coisa que nós precisamos prestar atenção num detalhe aqui. Olha só. Quando nós lemos o texto, o primeiro ponto marcante é o destaque do aspecto determinante de José na condição de pastor.
José era um pastor de rebanhos, mas todos os filhos eram. Aqui está dizendo que os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, os filhos de Raquel, no caso José, e mais à frente o texto vai dizer que os filhos de Lia estavam apacentando em Hebrom. E depois vão a Siquém, e depois vão a Dotã, que é onde acontece o extravio da vida de José. Então todos eram pastores. O que Jacó faz? Imagina, eu sou Jacó, vocês são os filhos. Bota todo mundo para pastorear. Fisicamente, você bota todo mundo para pastorear a ovelha. E ali dentro você vai tirar os que têm verdadeira aptidão pelo real pastoreio, que são as almas a serem pastoreadas. Não é difícil entender. Você quer montar uma seleção de futebol. Você pega 50, bota para jogar junto e tira dali os 11 que você quer montar o seu time. Só que o time aqui se resumia a José, mas todos estavam na prática de cuidado do rebanho. Entenderam o recado? Todo mundo tem que pastorear. Porque não necessariamente vai sair um só para ajudar a cuidar de almas, ou 2 ou 3. Todos entram na atividade, porque é uma casa pastoril. Não tem casa de mestre, não tem escola de rabinato, não tem escola de mestre aqui dentro. Teologia, então, sem chance. Aqui é uma escola de pastoreio. Então, aprendamos a ser pastor. É o que Jacó faz. Mas muito interessante que ele vai dizer aqui uma coisa subentendida, e eu nunca tinha me atentado para isso. O jovem andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa. O que a Torá está dizendo é que ele era refutado pelos filhos de Lia. Quando a Torá não diz uma coisa, ela está querendo dizer muito aquela coisa. Então, quando ele diz que andava com os filhos de Zilpa, concubina de Lia, e com os filhos de Bila, concubina de Raquel, quer dizer que ele era excluído em meio aos 4: Rúben, Simeão, Levi e Judá. Havia um processo de separação, porque as intenções de Jacó eram mais do que claras. O jovem era o preferido e o eleito do pai para dar continuidade. Aí o pai vem e faz o serviço de cobri-lo com uma ketonete, uma veste sacerdotal. Verso 3: Israel amava mais a Iosef que a todos os seus filhos. Sim, era para ele o filho da sua velhice, e ele lhe fez uma alva riscada, no hebraico um ketonete, o mesmo nome dado à veste sacerdotal do sumo sacerdote, que mais à frente no livro de Êxodo nós vamos começar a estudar, o efod. Ele dá ao amor que ele tem pelo filho um caráter sagrado e o consagra para o pastoreio. Se via de regra, Leomar, a veste do pastor de Jacó é a mesma veste do servidor do templo, ser sumo sacerdote e ser pastor tem algo muito Pode falar. É interessante que aqui não destaca a preferência para o José, não por ele ser filho de Raquel, mas sim porque ele é o filho da sua velhice, é aquele que vai dar continuidade ao trabalho, porque as pessoas ligam muito a ele, a amada esposa. Não é isso, não é problema afetivo aí. É isso aí. Isso eu ia chegar um pouco mais à frente, mas é bom que você já antecipou, a gente vai solidificar isso aqui. Não havia sobre Jacó a fraqueza de uma afetividade mal resolvida pela morte de Raquel e tornar o filho uma coluna de lembrança permanente do amor
que desapareceu. Ele faz uma transição de funções espirituais. Estou falando que botou a roupa de um sumo sacerdote no menino. Só que o menino ainda não tinha a cabeça no lugar. Ainda era um jovem imaturo. Isso não tira em absolutamente nada o dever do pai fazer o que tinha que fazer com ele. Nada, 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 nada. A ketonete, que é uma espécie de manto com fins religiosos, exalta o desejo de Jacó em fazer de José seu legítimo substituto. Essa mesma palavra, mais à frente no livro de Shemot, Êxodo, vai caracterizar a veste sagrada do sumo sacerdote de Israel e sua função sagrada no santuário. Olha só. Para que a narrativa dessa paraxá seja compreensível, precisamos entender qual era o ponto nevrálgico no qual Jacó estava focado para determinar sua sucessão. Diferentemente do dilema de Abraão e Isaque, Jacó não estava preocupado com a legitimidade de um determinado descendente para ter continuidade. Ele já tinha 12 filhos. Porque a história de Abraão não tem filho, eu vou te dar um filho. No meio do caminho vem Ismael. Gera um problema, porque o menor, Isaque, vai ser maior do que Ismael. Vem Isaque, nasce Esaú e nasce Jacó. Outro problema. O que teria direitos atribuídos, perde o seu direito e Jacó assume a posição de herdeiro legítimo. Aqui não se trata numa questão de clã e de garantias de um eleito do clã, mas um eleito para a função específica de cuidar do rebanho. Jacó passou por algo que Abraão e Isaque não precisaram se preocupar, porque eles estavam com um problema de garantia de continuidade do clã. O clã em Jacó já está estabelecido e garantido, mas a função do clã é que estava em risco. Então Jacó está preocupado, o ponto nevrálgico de colocar uma ketonete num menino de 17 anos para garantir continuidade é na função do clã e não na existência do clã propriamente dito mais. Isso é uma mudança violenta. E ao mesmo tempo uma excelente notícia: o clã está garantido. A família que se formou, ela permanece. Não tem mais os riscos de abalo estrutural do clã, mas a função do clã ainda estava em jogo. Como vimos na semana passada, esse atributo pastoril foi aquele que se destacou na vida de Jacó, uma aptidão intrínseca construída ao longo das suas experiências apacentando ovelhas. Em meio a esse fato, ele institui o serviço pastoril aos seus filhos e a Torá descreve como tal. Só que tem um detalhe aqui no verso 2 que nós acabamos de ler. Eis os descendentes de Jacó. José, de 17 anos de idade, era pastor de ovinos com seus irmãos. Ele, adolescente, com os filhos de Bila e Zilpa, ele era adolescente com os filhos de Bila e Zilpa, as mulheres de seu pai. José fazia chegar a seu pai a maledicência funesta da parte deles. Eu sempre achei que a Torá se referia aos presentes citados na oração, os filhos de Zilpa e os filhos de Bila. Os maledicentes, os quais a Torá se refere, são os ausentes da oração, os 4 filhos de Lia. As notícias ruins levadas por José para Jacó não era de Asser, Gade, Zebulon, Dan, era de Ruben, Simeão, Levi e Gade. O que Jacó estava proporcionando a José, tornando ele um informante
da família? Que ele se tornasse um fofoqueiro em potencial? Que ele se tornasse um indivíduo, Leomar, incapaz de cuidar da própria vida e ficar dando conta da vida alheia? Eles eram todos 12 filhos de Jacó, pastores de animais irracionais. Mas Jacó precisava levantar pastores aptos a cuidar de rebanhos de pessoas. Então José precisava aprender a lidar com pessoas, com hostilidades, com coices, com cabeçadas, com desejos de fazer mal. E ele foi aprender dentro de casa. Os filhos de Bila e Zilpa eram seus companheiros e guardiões. Os filhos de Lia eram os seus potenciais assassinos, dentro do mesmo rebanho. Quer ser pastor na casa de Israel? Como é a frase que você gosta de falar? A vida com Adonai, que você repete que ela vive falando? A vida com Adonai, ela é perigosíssima. Te faz viajar em tempos de guerra para onde está tendo a guerra. Te faz subir o morro em tempos de violência no morro. Não é uma vida confortável. Isso. Na adversidade promovida pelo humano. Os seus irmãos, no capítulo 37, versículo 12, estavam apacentando um rebanho em Siquém. E aí o pai, para instruir José a respeito desses vínculos e desses relacionamentos, fala assim: vai ver o que eles estão fazendo em Siquém, porque a fama deles era má. Mas esse é um pastor ativo, que quer saber a notícia da ovelha para tomar posições para corrigir a ovelha. Eli era um pastor sedentário e preguiçoso. Diz o texto da Torá que ele era gordo, que não saía mais da cadeira. E a notícia que chegava de Ofni e Finéias, seus filhos, 1 Samuel capítulo 2, eram horrorosas. E ele não se levantava para corrigir os filhos e deixava as ovelhas sendo castigadas pelos seus próprios filhos. Jacó, já idoso, fala: eu vou mandar o sucessor para começar a aprender a lidar com estes, porque quando eu me for, ele vai ter que lidar com os seus irmãos. É isso aí. É nessa hora que a melhor função é dividir a igreja, reparte os membros e os fundos, e cada um vai para o seu canto. Não é, Ulisses, na morte ou na sucessão de grandes líderes que ocorrem as divisões, as oportunidades de criar novos ares e movimentos? Jacó já estava ensinando quem era Simeão, Rúben, Levi e Judá, para que ele, José, soubesse lidar com eles. Mas Leonardo, ele foi vendido para o Egito de forma violenta pelos irmãos. Mas lá no Egito ele acertou as contas com os irmãos. Quem eram aqueles que foram diante de Faraó? Lembra quando fala assim: quando Faraó vier vos conhecer, direis que vós sois pastores de ovelhas. Ele manda 5 irmãos. Dos 5, sabe quem eram os 4 encabeçando a lista? Rúben, Simeão, Levi e Judá. E tinha mais um. Dos 5, ele pega os 4 maledicentes e bota cara a cara com... E o mentor intelectual do crime, Judá, tem que ficar de penhor no Egito para garantir a volta de Benjamim. Ele acerta ou não acerta os ponteiros? Mas depois de servir no calabouço egípcio, depois de servir na casa de Potifar, ser assediado pela mulher de Potifar, voltar para o calabouço egípcio, para depois da briga do padeiro e do copeiro lembrarem dele por causa de um pesadelo de Faraó. Ele passou muito aperto
para depois poder ter a maturidade de lembrar quem eram os irmãos e tocar no ponto nevrálgico de cada um para saber se havia cura e se havia morte da natureza carnal naqueles indivíduos. Esse serviço pastoril ninguém quer. Porque se eu já tive um problema com o Isaac, lá no futuro a última coisa que eu quero é tocar naquele problema para alguma faísca do passado brotar e o incêndio tomar de novo. O pastor tem que tocar nessa ferida e botar os pingos nos is para que as coisas encaminhem-se de forma normal. Para depois José falar assim: não se sintam culpados porque me mandaram para o Egito. Eu vim na frente para vocês não passarem fome. O homem era totalmente liberto de todo e qualquer tipo de afetividade mal resolvida, porque os irmãos o venderam para uma caravana de traficantes de seres humanos ismaelitas que tinha naquela época. Você imagina o dedo que a humanidade está sendo criada hoje, que você não pode dar um beliscão no indivíduo, que o indivíduo tem que ter direito de se alegar vítima de bullying para tudo, vítima de racismo para tudo, vítima de falta de direitos humanos para tudo, se ele vai assumir ser vendido na caravana ismaelita para passar o aperto que José passou. Não vai, né, Ulisses? Com o dedo e a delicadeza que os governantes hoje criam as suas ovelhas, para deixar o povo vivendo nos abusos dos direitos, porque daqui a pouco, quem não vai ter direito nenhum é quem não tem alguma coisa diferente de tudo, porque hoje, o carro com 60 anos, as filas de local para idoso predominam. Aí agora, fila de banco, predomina o idoso. O atendimento regular da população vai perdendo espaço para todo mundo que é cheio de dedo e que não pode enfrentar uma fila para pagar um dinheiro. Eu até entendo a intenção de ajuste, mas hoje, 60 anos de idade no Brasil, eu entendo os de 80, mas os de 60 não tem essa limitação toda a ponto de ser tratado com saltinho de cristal, né? Os direitos humanos ouvem isso, a gente arruma o maior problema. É uma forma de criar as pessoas que inibe as pessoas de serem verdadeiramente tratadas no seu interior daquilo que as aprisiona. Aí fica cheio de dedo. Hoje o indivíduo tem um problema neurológico, um problema psiquiátrico, ele bota uma plaquinha com o nome do problema dele aqui e anda na rua dizendo qual é o nome do problema dele. Porque ninguém pode botar o dedo no menino, porque o menino tem não sei o quê, porque o sujeito tem esse transtorno. José não, vai para o calabouço, cala a sua boca, vai em silêncio e ainda vou avisar seu pai que você morreu. Aí o homem lá na frente, no final da paraxá, ele vai dizer assim: fiquem tranquilos, eu não vou matar vocês. Os próprios irmãos que mandaram ele com medo de morrer na próxima paraxá, depois da morte de Jacó. Acharam que na última paraxá, vai rir, acharam que Jacó morrendo, a fúria de José ia brotar e resolveu o negócio a ferro e fogo. Aí José fala: não, eu vim à frente para vocês viverem. Ele assume todo o dano, ele assume o prejuízo e não se vitimiza por trás disso, porque viu Adonai tratá-lo e agir na vida dele. Aí a gente é um bando de mimado que fica cheio de nhenhenhen, e eu não posso ser tocado. Torá vai tocar em lugares doloridos se você quiser seguir o caminho do rebanho de Jacó. Não tem jeito. Jacó buscava em meio aos 12 filhos que criou, pelo menos um com características semelhantes àquelas que Adonai moldou nele. Atribuições interiores que pudessem expressar o caráter divino da sua transformação em Israel. Nesse sentido, começamos a compreender o porquê Jacó determina ser José
aquele que porta as notícias de seus irmãos, em especial os filhos de Lia. Observem que, por causa de uma necessidade lógica de respeitar uma sucessão hereditária, a Torá vem expor o caráter dos seus irmãos mais velhos, a fim de desconstruir a hierarquia familiar tradicional como um mero padrão determinante de sucessão. A legitimidade tem que vir autenticada por Adonai. E aí, para isso, ele vai pegar todos os candidatos não autênticos e vai expor um por um para legitimar aquele ou aqueles dos quais ele separou. Isso dói. Abre o Gênesis 35. Nós vamos estudar agora a deslegitimização dos 4 filhos mais velhos que tinham direitos antes de José. E nós vamos mostrar o mais grave deles, que foi o 4º filho, pior do que Rúben. Gênesis 35, verso 19 ao 22. Raquel morre. Ela é enterrada no caminho de Efrata, que é Belém, a casa do pão. Jacó posta uma estela sobre sua sepultura. É a estela da sepultura de Raquel até hoje. Israel parte, arma sua tenda, além de Migdal-Éder, a torre do rebanho. Então tudo parte a partir da torre do rebanho. O rebanho só é reconhecido a partir da torre do rebanho. No tempo em que Israel habita aquela terra, Rúben vai e deita com Bila, a concubina de seu pai. Israel ouve. Israel ouve. Era tempo de luto. Ele não só quebra o luto, como ele não respeita o seio sagrado do leito de Jacó e se deita com Bila. Abre o capítulo 49 do Gênesis. Anos depois, chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos para que vos anuncie o que vos há de acontecer no futuro. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel, vosso pai. Rúben, tu és o meu primogênito, minha força e as minhas primícias do vigor, o mais excelente em alteza, o mais excelente em poder. Turbulento como as águas, não serás o mais excelente, pois subistes ao leito de teu pai, subistes à minha cama e a contaminaste. Ficou barato para Rúben? Tem legitimidade qualquer argumentação ou solicitação pelo direito de ser o pastor que conduz a casa de Israel após a morte do seu pai? Não, perdeu. Não tem como. Violou algo sagrado. Ali ele interdita Bila, porque o seu pai não poderia mais se chegar a ela. E ele torna a cama de Jacó uma cama contaminada. E aí por isso Jacó, a esta cama, não pode subir mais. Volta no Gênesis capítulo 38. Desculpa, capítulo 34. Oi? Isso, aqui é numa tacada só, são 2. Verso 25, 26 e depois vamos saltar ao verso 30. E no terceiro dia, quando os homens sentiam forte dor, os 2 filhos de Jacó, Shimon e Levi, os irmãos de Dina,
tomam cada um a sua espada, investem livremente contra a cidade e matam todos os machos. Hamor e Siquém, seu filho, morrem na boca da espada. Eles tomam Dina da casa de Siquém e partem. Verso 30. Jacó diz a Shimon e Levi: vós me perturbastes, vós me fizestes cheirar mal para todo o habitante da terra, o cananeu e o perezeu. Eles se reunirão contra mim, e eu, em menor número, serei abatido. Serei exterminado, eu e minha casa. A minha obra morrerá por causa da estupidez de vocês. Pastores de ovelhas, reprovados, um a um pela Torá, até que José se ergue. Porque um dos problemas de você se vitimar é que quando alguém se ergue, você fala assim: nossa, mas o fulano, antes de alguém se elevar, os demais candidatos foram todos avaliados determinantemente pela Torá. A casa de Israel é eleita porque Adonai olhou sobre a face da terra e elegeu Abraão. Significa que os demais foram reprovados. Esaú foi reprovado. Ismael foi reprovado. Entende o problema lá na Palestina e no mundo árabe? Ah, mas nós somos filhos dos primogênitos Ismael e Esaú. Reprovados. Para depois o menor Israel ser elevado. Enquanto ficar de mimimi, se sentindo coitadinho porque foram injustiçados pela história, não vão entender nada do que Adonai fez para com Israel. Entenda primeiro a mim e a você. Entendamos primeiro a nossa reprovação para depois questionarmos a eleição do outro. Volta no capítulo 49 lá do Gênesis. Vamos ver o que Jacó vai anunciar para o futuro, para nós encerrarmos aqui, porque Judá vai virar um capítulo à parte à tarde, para nós olharmos. Verso 5 do capítulo 49 do Gênesis. Simeão e Levi são irmãos. O que significa serem irmãos? Não é que eles são filhos do mesmo pai, da mesma mãe. Isso aqui é uma questão óbvia. Eles são semelhantes nos seus desejos e nas suas ações. Por isso que eles são arrolados juntos. As suas espadas são instrumentos de Hamas, violência. O pastor não usa espada. O pastor usa cajado. O pastor usa vara para dar na cabeça da ovelha, para puxar pelo pescoço, mas não vai ferir a ovelha. Aqui era um abatedor de ovelhas. No seu conselho não entra em minha alma. Com a sua congregação minha glória não se ajunte, pois no seu furor mataram homens e na sua teima jarretaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Levi só escapa disso aqui porque num momento de fragilidade em Israel, no pecado do bezerro de ouro, ele se reergue e se reposiciona e pastoreia Israel a partir daí. Mas aí é uma coisa lá para frente para a gente analisar. Simeão é a tribo que primeiro praticamente desaparece entre as 12 tribos, no deserto inclusive. Já começou a miar ela no deserto e na terra ela praticamente desaparece. Já no reinado de Davi, a tribo de Simeão já não era falada, não era vista. Esse é um final terrível. Homens adeptos a derramamento de sangue. O pastor não faz isso. Simeão e Levi, mais 2 riscados desse processo de Adonai. Então, antes de odiarem e desejarem o mal a José, eles deveriam ter considerado a sua reprovação para não lançarem o irmão primeiro numa cisterna e depois vendê-los a uma caravana de ismaelitas como um qualquer.
Óbvio que José ainda não era o José do Egito. Não era o homem tratado, não era o homem aperfeiçoado, não era. Mas era separado. Era separado. E pelo fato de ser separado, Davi não toca a vida de Saul, porque ele olha, mesmo diante da derrocada que foi a vida de Saul como um ungido de Adonai, e ele diz que Adonai me livre de tocar a vida de um homem separado por Adonai. Os filhos de Jacó botaram isso tudo no mesmo balaio e trataram como um animal irracional o próprio irmão, mostrando que eles eram incapazes de enxergar a eleição de Adonai. Um irmão fritando o outro irmão dentro da mesma casa, com requintes de crueldade e com requintes de falta de amor e misericórdia para com o próprio pai. O texto da Torá, ele oculta como foi esse ocultar de Jacó, mas a Torá oral fala, e à tarde nós vamos olhar com muito cuidado o porquê que o texto a seguir do capítulo 37, que é o capítulo 38, que fala do problema de Judá com Tamar, o texto vai se insinuar dizendo assim, capítulo 38 da nossa paraxá: nesse tempo, no tempo onde os filhos foram pegos em reprovação por venderem o irmão de forma tão covarde, Judá desce de entre os seus irmãos e habita na casa de um homem chamado Adulão, de Adulão, que se chamava Ira. Ele não suporta a pressão no ambiente familiar por ocultar uma violência tamanha contra um irmão de sangue, como foi o que eles fizeram contra José. Aqui nós vamos ver o caráter do mentor intelectual e aonde foi a sua reprovação. Ele reprova em dois aspectos no pastoreio. Ele não é um homem sujo como Rúben, que subiu à cama do pai e se deitou. Judá não é esse homem. E ele não é violento no derramamento de sangue como Simeão e Levi. Ele é pior do que os três aspectos. Ele fere o caráter do pastor em dois pontos centrais que o pastor não pode ferir. E à tarde nós vamos dar continuidade, porque é o descendente legítimo da casa de Judá que vai ajustar o fracasso pastoril deste Judá que nós vamos olhar aqui, quando ele trata com as suas ovelhas da forma adequada. Shabbat Shalom.